Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade, Pai, pelo teu cuidado. O Senhor é um Deus tão bom que o Senhor faz o sol nascer sobre justos e injustos. O Senhor é um Deus tão bom que faz a chuva cair sobre justos e injustos. O teu amor e a tua graça é algo inexplicável, é algo maravilhoso, Pai. E nós temos sido visitados e alcançados por essa graça, por esse amor, Pai. Obrigado, Jesus, por esse espaço aqui, por esse tempo em que nós, todas as semanas, podemos aqui nos reunir, Senhor. Tem sido um tempo de cura, um tempo de renovação. Tem sido um tempo tão especial estarmos aqui com pessoas tão amadas, com irmãos tão queridos. E nós aqui na reciprocidade dos nossos dons espirituais que são manifestos na vida de cada um, nós crescemos, nós somos confortados, somos renovados, somos encorajados, desafiados, Senhor. De modo que eu te agradeço por esse espaço e por essa congregação, Senhor, de irmãos aqui abençoados. Que tu continue, ó Deus, a fazer deste lugar um lugar de cura, um lugar onde o sedento possa ter a sua sede saciada, onde o faminto pode ter a sua fome saciada, onde aquele que se encontra debaixo de vendaval de tempestade possa encontrar abrigo. Que essa igreja seja de fato um lugar onde promova cura, unidade, alegria, regozijo na vida de cada um que chega aqui neste lugar, Senhor. E que esse Espírito do Evangelho esteja cada vez mais impregnado em cada um de nós, Pai. Que cada um de nós possamos carregar a disposição de viver o Evangelho, Pai, em toda a sua radicalidade e para totalmente simplicidade que ele carrega, Senhor. Pois ao mesmo tempo que ele é radical, ele é simples também, nos chama para um caminho simples. Por isso nós te agradecemos, Senhor Deus, e pedimos que te continue, ó Deus, assumindo o primeiro lugar nesta casa, nesta congregação, nesta comunidade. A honra, a glória, o louvor pertence a Ti, Pai. Estamos apenas aqui cooperando, cada um com o seu dom, cada um com a sua disponibilidade, a sua capacidade, mas quem honrado aqui é o Senhor. A glória pertence a Ti, o louvor pertence a Ti, a majestade pertence a Ti. Adorado para todo sempre é o Senhor, exaltado para todo sempre é o Senhor. Tu és o Deus do universo, o Senhor das nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite e glorifica o nome do Senhor. Glorifica o Senhor pela sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Gênesis capítulo 1. Gostaria nessa noite de falar sobre o novo de Deus. Eis que te crio nova todas as coisas. O novo de Deus para a nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Depois nós vamos ler Isaías 65. Acharam? Gênesis 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Abramos agora, meus irmãos, em Isaías 65. Isaías capítulo de número 65, nós vamos ler a partir do verso de número 17. Isaías 65, versículo de número 17. 65, 17. Acharam, meus irmãos? Diz assim:
Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me agradarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor, nem haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os seus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamarem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nenhum, mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos queridos, meus irmãos amados, nós estamos diante de um texto que tem muitas camadas e muitas direções para nós interpretarmos esse texto. Escatologicamente, esse texto tem a sua concreção literal para dias que estão muito diante de nós. A sua concreção, literalmente, de todos esses textos que a gente leu aqui, de Isaías 65, remonta a períodos pós-grande tribulação, remonta a período do milênio, dependendo da visão escatológica que o intérprete tenha desse texto, de modo que, conquanto haja essa interpretação escatológica desse texto e haja aqui um momento concreto para que essas verdades, essas promessas se cumpram literalmente, esse texto também nos permite interpretá-lo de forma existencial, olhando para ele e vendo o que ele tem a ver com a nossa existência agora, hoje, conquanto ele tem a sua concreção para além de nós, mas ele também se cumpre nos nossos dias, na vida de cada um, na nossa própria existência. A leitura existencial desse texto nos chama a atenção para a palavra criadora que é usada concordando com o livro do Gênesis. Nós lemos Gênesis capítulo 1 e Isaías 65, porque a linguagem é muito similar e ela está concordando uma com a outra. Quando diz aqui esse verbo criar, no verso de número 18, mas folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Esse verbo nos traz a ideia de ato contínuo, a mesma linguagem do Gênesis. Esse verbo no original que é usado aqui em Isaías 65 foi o mesmo verbo que foi usado em Gênesis capítulo 1. Eis que eu crio, é um ato contínuo de Deus que o tempo todo está criando e está renovando as coisas que Ele criou. Conquanto Deus tenha criado todas as coisas, Deus mantém todas as coisas que Ele criou pelo poder da sua palavra, e diz o Salmo que Ele não só mantém, mas Ele renova todas as coisas através do Espírito Santo, que é quem renova toda a criação de Deus o tempo todo, de modo que o nosso Deus é um Deus que cria, que criou e continua criando e continua renovando todas as coisas. Então a linguagem do Gênesis, a linguagem aqui de Isaías 65 é a mesma linguagem, a linguagem que nos chama para um novo,
para algo novo que Deus está criando, algo novo que Deus está fazendo. Meus irmãos, de tempos em tempos, a nossa existência, a vida de muitas pessoas, e todos nós também passamos por isso, somos visitados por momentos que caotizam a nossa existência, como Gênesis 1. Eu, de fato, não acredito que Deus tenha criado a terra sem forma e vazia. O verso 1 do livro do Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus criou o céu e a terra, ponto. No verso 2 você tem a informação que a terra estava sem forma e vazia. Eu particularmente não creio que Deus criou uma terra sem forma e vazia. Eu particularmente eu acredito, é uma teoria, não implica em nada nos conceitos basilares da nossa fé, essa teoria que houve uma recriação da terra, porque quando Deus cria a terra, ela se tornou caotizada por conta de um evento cósmico que acontece muito antes da criação do homem, que foi a queda de Satanás. A queda de Lúcifer, a queda de Satanás, remonta um momento na história, no tempo em que nós não sabemos precisar, mas sabemos que foi muito antes da criação do homem e da criação de todas as coisas, porque quando Deus cria as coisas, nós vemos já a figura da serpente, que era a figura do diabo ali já caída, tentando Adão e Eva no Éden. Então eu penso que Deus cria o céu e a terra, mas há um evento cósmico que traz caos, que traz deformação, que deforma a terra, e aí a gente vê no verso de número 2, Deus então dando forma para uma terra que estava sem forma e vazia. É o que eu penso, não há nenhum problema se alguém pensa diferente, mas o fato é que de tempos em tempos, assim como o Gênesis, assim como a terra, nós também às vezes somos visitados por coisas que tentam caotizar a nossa vida, que tentam trazer deformação, que tentam trazer desajustes, que tentam trazer desacordos, que tentam trazer tristeza da nossa vida. Quando é que o caos visita a nossa existência? Quando é que o caos se instala em nós? Quando os nossos sonhos se fracassam. Às vezes nós temos sonhos, sonhamos, projetamos, idealizamos, fechamos os olhos e imaginamos como que a coisa vai acontecer desse jeito, daquele jeito, daquela forma, e de repente os nossos sonhos são soterrados, fracassam. Então o caos nos visita, a nossa vida fica meia sem forma, meia vazia, meia sem graça. Eu não sei se você já viveu algum período na sua vida em que você olhou para a sua vida, você olhou para a sua existência, e você achou a sua vida meia sem graça. A minha vida está meia sem graça, está meio sem significado, está meio sem razão, está meio esquisita. São os caos que vão nos visitando e vai trazendo essa deformação para a nossa vida. Quando nós perdemos coisas importantes, o caos se instala na nossa vida. Há pessoas, irmãos, que nunca mais conseguem viver depois que perdem determinadas coisas. A vida perde sentido, a vida fica sem graça, a vida fica vazia, a vida fica escura, a vida perde sabor, perde alegria. Quando nós somos ameaçados, quando a vida é atingida pelo inesperado, pela tragédia, pelo imponderável, pelo improvável, quando nós estamos vivendo a antítese das promessas de Deus e daquilo que nós estamos vivendo como existência. Às vezes nós carregamos promessas de Deus que são tão portentosas e tão poderosas, e parece que às vezes a gente está vivendo um momento que é totalmente antagônico com aquilo que Deus tem para nós. Poxa, como é que pode? Deus tem promessas para a minha vida e eu estou vivendo isso aqui. São momentos que se antagonizam na nossa existência, e aí o caos vai dando forma para a nossa vida. Quando aquilo que nós estamos colhendo é antitético à semente que a gente plantou a vida inteira. Às vezes você passa essa questão da lei da semeadura, irmãos, que diz lá em Gálatas capítulo 6, que o que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Isso é princípio, mas não é regra não. Por quê? Porque às vezes você vê pessoas plantando coisas boas e acaba colhendo coisas que não plantou. Muitas vezes fruto que nós estamos colhendo não é fruto de semeadura,
Eu conheço filhos que são maravilhosos, que colhem relacionamentos horríveis com seus pais, mas não é que for um filho ruim, é que os pais é que são ruins mesmo, então não é fruto da semeadura da pessoa. Então muitas vezes a gente está colhendo determinadas coisas que são externas à semeadura que você plantou. Você plantou coisas boas, mas de repente veio uma semente ruim. É nessa hora que a vida perde seu significado. É nessa hora que precisamos, irmãos, de um gênese na nossa vida, de um novo de Deus. Tem hora que a nossa vida vai caminhando, e a gente vai entrando em uma rotina, a gente vai entrando em uma mesmice, aquela mesma coisa, a gente não vê nada novo, e parece que a vida vai se caotizando de uma forma tão aguda. É justamente nesse momento em que precisamos de um gênese, de um início, de um começo. Precisamos que Deus brada de novo, como fez lá no Gênesis, dizendo: haja luz, para que de novo a luz invada a nossa vida, para que um novo céu, uma nova terra seja criado dentro de nós, para que Deus coloque de novo referências, como Ele colocou lá no Gênesis, sol, lua, para que Deus traga vida e forma de novo em nós, para que sonhos sejam renovados, projetos sejam abraçados novamente, para que a vida seja celebrada, para que a vida seja de novo vivida com alegria, com regozijo, com prazer, meus irmãos, porque é muito bom viver com alegria e é muito ruim viver sem alegria. É muito ruim acordar sem alegria, na verdade. A vida é boa quando a gente acorda celebrando a vida é boa quando a gente tem motivo para celebrar, para se alegrar. A vida é maravilhosa, e nós precisamos às vezes dessa visitação do Senhor. E é justamente nesses momentos, irmãos, que por um motivo desses que eu coloquei para os irmãos, e aqui é apenas algumas coisas, nós poderíamos aqui fazer várias elucubrações e várias ilações, mas ou por esse ou por outros, existem momentos que de fato nós precisamos do novo de Deus na nossa vida. Existem momentos que não dá mais para andar do jeito que a gente está. Existe um momento que a vida não dá mais para seguir do jeito que está. Do jeito que está pesada. Do jeito que está chata. Do jeito que está, a gente não está vivendo, a gente está existindo. Qual é a diferença de viver e de existir? Qual é a grande diferença de viver e de existir? Existir é abrir o olho. Existir é estar. Viver é muito mais do que existir. As plantas existem, nós vivemos. Viver é muito mais do que existir. E o chamado de Deus para nós não é apenas para nós existirmos. O chamado de Deus é para nós vivermos a vida de Deus em toda a sua plenitude. O chamado de Deus é para nós cumprirmos o mandamento dele quando diz: alegrai-vos e regozijai-vos no dia que fez o Senhor. Todo dia carregar uma exultação, todo dia carregar uma alegria, todo dia carregar a vida de Deus em nós. E é justamente nesse momento em que nós precisamos ouvir do Senhor: eis que eu te crio nova todas as coisas. Quantos aqui nessa noite precisam do novo de Deus? Estenda assim as suas mãos. Quantos precisam do novo de Deus? Quantos desejam o novo de Deus nessa noite? Quantos desejam tomar sustos com a graça de Deus e que o novo de Deus nos alcance, removendo coisas, abrindo novos caminhos, trazendo novas possibilidades, nos catapultando para novos sonhos, para novos projetos, nos dando nova visão, nos dando nova direção, colocando um caminho novo diante de nós. Eis que te crio nova todas as coisas. O novo de Deus, meus irmãos, tem a ver com 4 coisas aqui nesse texto. Eu quero tratar com vocês essa noite. 4 coisas que o novo de Deus tem a ver. O novo de Deus tem a ver, em primeiro lugar, com o rompimento das coisas passadas. Nunca experimentaremos o novo de Deus se não rompermos com as coisas do passado. Verso de número 17. Sua Bíblia está aberta no capítulo 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória.
O nome de Deus, ele está estritamente ligado ao rompimento com as coisas passadas. E aqui, meus irmãos, não significa esvaziar o nosso Winchester, esvaziar a nossa memória, o nosso HD. Não significa perder toda a memória, mas tem a ver com o apagamento emocional do passado. O novo de Deus, quando chega na nossa vida, ele não apaga a sua memória, ele não apaga a nossa memória, ele não nos deixa um desmemorizado, mas tudo aquilo no passado que imprimia dor, que imprimia sofrimento, que imprimia angústia, sofre um esvaziamento, é o apagamento emocional. Aquilo que você se lembra hoje já não dói mais, aquilo que você se lembra hoje já não provoca mais dor, não provoca mais angústia, porque eis que todas as coisas foram feitas novas. Você não fica desmemorizado, mas há um apagamento emocional daquilo que te afligia. O rompimento com a carga do passado, que muitas vezes nos rouba a visão do hoje e do futuro. Saber, meus irmãos, que o passado, louvado seja Deus, para Deus passou. Muitas vezes só não passam para nós, mas para Deus já passou. Para Deus já passou. A ira do Senhor dura só um momento, diz o Salmo 30. A ira do Senhor dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O passado, meus irmãos, ele tem um poder aprisionador. Existem muitas pessoas que não conseguem viver o novo de Deus porque estão acorrentadas no passado e não querem se desacorrentar. Não querem se desfazer, se desvincular emocionalmente do passado. Por isso não consegue experimentar o novo de Deus. Por isso não consegue se regozijar em Deus. Por isso não consegue sentir exultação e alegria em Deus. Porque estão presos. Existe um poder muito forte, irmãos, no passado. Romanos capítulo 8, Paulo diz que existe uma série de coisas que não carrega o poder de nos separar do amor de Deus. Ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. E quando ele entra na questão do tempo, ele diz que nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Ele diz que nada do presente, nada do que pode vir, tem poder de nos separar do amor de Deus. Mas nessa listagem de Paulo em Romanos 8 não entra o passado, só é do presente e futuro. Ele diz nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, sabendo Paulo que o passado tem um poder aprisionador. O passado ele é capaz de me separar da experiência do amor de Deus hoje. Quando eu continuo vinculado, aprisionado pelo passado, eu não consigo experimentar hoje o amor de Deus para a minha vida, porque é do passado que todas as vozes de tormento e de acusação ecoam. Ela traz que ecoam. Isso me separa de viver a experiência do amor de Deus hoje. Então, meu irmão, você quer viver o novo de Deus? Então, hoje, nesse dia, é tempo de nós rompermos com o passado. Não existe nada, nenhuma mão que pode alcançar o passado. Por mais que eu tente estender a minha mão, nada pode modificá-lo, nada pode melhorá-lo, nada pode alterá-lo, nada. Então eu preciso hoje me entregar ao amor de Deus, ao cuidado de Deus, ao perdão de Deus, à graça de Deus, à vontade de Deus para a minha vida, ao projeto de Deus para a minha vida, e não dispensar mais energia naquilo que não é mais. Muitas pessoas ficam dispensando energia no que já não é. Sabiam disso? As estrelas, que são tão celebradas pelos poetas e provocam tanta inspiração em escritores, em tantas pessoas, que as pessoas ficam olhando, né? As estrelas que são alvo de poesia para namorado e para tantas coisas, as pessoas ficam celebrando, né? Quando você olha aquelas estrelas no céu, celebram, né? Só que a gente nem sabe que o que a gente já está celebrando já nem existe mais. Quando você olha para uma estrela, aquilo ali é só a irradiação da luz dela que já se foi há muito tempo. Uma estrela,
depois que ela explode, depois que ela morre, ela está tão distante daqui da Terra, que demora muitos anos, que a gente ainda fica vendo aquela irradiação da luz da estrela que nem existe mais. E você faz poesia do que não existe mais. E você celebra o que não existe mais. E as pessoas escrevem sobre coisas que não existem mais. Quando tu olha para uma estrela, ela não existe mais. O que tem ali é só o reflexo de algo que um dia já existiu. Não celebre coisas que não existem mais. Sepulte hoje. Sepulte hoje. Não fique atrelado àquilo que já não é. Viva o novo de Deus hoje, agora. Esse rompimento com o passado vai produzir 3 efeitos na nossa vida. Esse novo de Deus que inicia com o rompimento das coisas passadas, das coisas que já não são, que um dia foram, mas já não são. Um dia foram, a gente precisa aprender o espírito do Evangelho, meus irmãos. Há pessoas que a vida não avança porque ficam girando em torno de coisas que não são mais. Um dia foi, hoje não é mais. É preciso levantar a cabeça, é preciso seguir, é preciso ir avante. O livro do Eclesiastes nos dá conta que há momentos em que foi momentos de edificar, mas há momentos que não dá mais para edificar, não cabe mais aquilo ali. Há tempo de ajuntar, né? Há tempo que você fica juntando, mas o Eclesiastes diz que há momentos de espalhar. E quando você quer juntar o que já foi espalhado, não dá certo. Deixa aquilo de lado. Aprenda a viver o tempo que Deus tem para a sua vida, a propósito de Deus para cada tempo da nossa vida. Esse rompimento com o passado, meus irmãos, vai gerar alguns efeitos na vida. Primeiro, a diminuição dos espaços para a aflição. Quando o novo de Deus chega na minha vida, e eu abraço esse novo de Deus, dando esse primeiro passo desse rompimento com o passado, com o que me provoca dor, angústia, apagando emocionalmente aquilo que tinha essa dor de provocar em mim, vai produzir a diminuição dos espaços para a aflição. Veja o que diz o verso número 18. Depois que no verso 17 ele diz que vai criar um novo céu, uma nova terra, e que já não vai haver lembrança das coisas passadas, que não vai haver mais memória delas. Diz que o que vai chegar é folguedos e exultação, porque com o rompimento com o passado, o coração vai se curando. O rompimento com as dores do passado, com as frustrações do passado, com as angústias do passado, o coração e a alma vai se curando, e com isso vai havendo que uma diminuição no coração para a aflição. O que diz? Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Aleluia! E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor, porque vai haver um espaço, uma diminuição abrupta, absurda, significativa para espaços de aflição na nossa vida. O que vai nos invadir é espírito de gratidão, de exultação, de louvor, de ações de graças ao nosso Deus. Exultareis, folgareis, olha os verbos que ele usa. Veja os verbos que ele está usando aqui. Exultareis, folgareis, alegrarei, regozijo. Cura para a nossa estrutura emocional. Na medida em que nos divorciamos das tristezas e das derrotas do passado, o que acontece, meus irmãos, é que vai havendo cada vez menos espaço para aflição dentro de nós. O choro deixa de ser um choro de lamentação. Quando o choro chegar, vai ser choro de esperança. A alma deixa de estar paralisada. Quando o novo de Deus chega, meus irmãos, nós nos levantamos e passamos a fazer, como diz o Salmo 126, passamos a chorar e andar e regar a nossa semente na esperança de que vamos retornar com os nossos feixes. É diferente, meus irmãos. Uma segunda coisa que acontece, um segundo efeito quando a gente rompe com o passado, não só diminui os espaços para a aflição do ser,
no nosso coração, mas também diminui os anacronismos. Você sabe o que é um anacronismo? Está rindo aqui na frente, né? Eu estou te olhando. Sabe o que é um anacronismo? Um anacronismo é um erro cronológico. Anacronismo é quando as coisas não cumprem o seu tempo determinado. Isso é um anacronismo. Por exemplo, o que seria um anacronismo existencial? Né? Quando um pai enterra um filho, isso é um anacronismo existencial. Porque o que é a ordem natural, o fluxo natural? São os filhos enterrarem os pais. Então, o que é um anacronismo? Anacronismo são as coisas não cumprirem os seus tempos determinados. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. São quando as datas não se cumprem, os projetos não se cumprem, as coisas não cumprem o seu propósito, coisas não cumprem o seu tempo determinado. Quando o novo de Deus chega, Deus tira esse anacronismo como um karma que muitas vezes persegue a vida de algumas pessoas. As pessoas são libertas disso. Veja o que diz o verso número 20: não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Está falando de anacronismo. Não haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Ou seja, com o novo de Deus chega também a provisão de Deus e a bênção de Deus para que as coisas dele na nossa vida cumpram o seu tempo determinado, o seu prazo determinado. O novo de Deus chega para que a vida cumpra o seu propósito, pois todos nós temos propósito, pois Deus tem propósito em cada um de nós, em cada vida aqui presente. Então o novo de Deus chega eliminando esses anacronismos. O texto diz, meus irmãos, que o novo de Deus chega para acabar com esses desajustes e desencontros, casamentos que terminam precocemente. Isso é um anacronismo, porque Deus instituiu o casamento para quê? Para que vivam até a morte. Então às vezes acontecem os anacronismos, casamentos que não cumprem o seu tempo, que terminam precocemente, projetos pessoais que terminam no meio do caminho, projetos profissionais que terminam no meio do caminho, coisas na nossa vida que não cumprem o seu tempo. Quando você olha para a sua vida hoje, você enxerga coisas que não cumprem o seu tempo, coisas que você começa e não termina, nada cumpre o tempo na sua vida. Isso é um anacronismo e precisa ser vencido hoje em nome de Jesus, meus irmãos. As coisas precisam ter o seu tempo determinado e cumprido na nossa vida. Chega de anacronismo. O texto diz que o novo de Deus acaba com esses anacronismos, com esses desajustes e desencontros. Crianças não viverão mais poucos dias, cumprirão os seus dias normais. Nós vamos edificar casa e gente que vai morar nelas. Veja o verso 22. Não edificarão para que outros habitem. Isso é um anacronismo. Você edifica e outro que desfruta. Não, nós vamos edificar e nós vamos morar. Não plantarão para que outro comam. Você planta e outro que come. Não, você vai plantar e você que vai comer, você que vai desfrutar. Aleluia. Você vai trabalhar, mas você vai ver os resultados. Verso 23: não trabalharão de balde. O nosso trabalho não vai se perder, o nosso esforço não vai se perder. O que a gente faz vai ter resultado. Nós vamos ver resultado, nós vamos ver a obra das nossas mãos e vamos ficar satisfeitos. Aleluia. Não haverá anacronismo. E aí, meus irmãos, com a diminuição dos anacronismos e dos desajustes e dos desencontros, aí automaticamente o que acontece é esse último ponto que nós queremos tratar. Se o meu coração está abençoado e liberto das vozes opressoras do passado, se eu rompi com o passado, se os anacronismos foram vencidos, se no meu coração diminuiu os espaços para a aflição e para a dor, aí o que vem é a consequência de tudo isso. Aí o verso 25, aqui numa linguagem poética, uma linguagem um tanto utópica, não literal para os nossos dias,
mas existencialmente falando seria uma linguagem utópica, uma linguagem poética que diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Algo, humanamente falando, difícil, né? Porque o lobo é predador, né? O lobo pastar com o cordeiro. Que história é essa do lobo pastar com o cordeiro? O leão comerá palha com o boi. O leão é predador, boi. O pó será a comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. O que esse texto está nos dizendo, irmãos? Está falando de harmonia e de pacificação. Harmonia e pacificação, usando uma linguagem poética e utópica, dizendo o seguinte, que quando os anacronismos são diminuídos, e quando os espaços para a dor e aflição são diminuídos, quando o rompimento do passado nos alcança, então a nossa vida, o nosso ser vai se harmonizando. As coisas dentro de nós que se conflitam, aqui numa linguagem figurada, do lobo, do cordeiro, do leão, do boi, mostrando conflitos, vai se pacificando. O ser vai se pacificando, o coração vai encontrando paz, a alma vai encontrando sossego, a vida vai seguindo o seu curso perene, tranquilo, a mente vai encontrando paz, vai encontrando sossego. Coisas que se erguem, vozes que se erguem e conflitos que se erguem dentro de nós vão se apacentando, vão se assossegando. Esses leões que se erguem dentro de nós, conflitando com o cordeiro, né? Porque muitas vezes nós somos habitados por leão e por cordeiro, né? Dentro da gente, que ficam conflitando o tempo todo. São sentimentos antagônicos que se conflitam o tempo todo. Quando o novo de Deus chega, o ser vai se perenizando e vai se harmonizando. Isso aqui vai se cumprindo na nossa vida. Aí você vai encontrando um ser cada vez mais pacificado em Deus, cada vez mais maduro, cada vez mais em paz consigo mesmo, com o próximo, com a criação de Deus, com as coisas do Senhor. A gente vai se pacificando, a alma vai se pacificando. Esse é o novo de Deus, meus irmãos, para a nossa vida. O caos, muitas vezes, ele traz consigo uma grande oportunidade para nós. O caos, meus irmãos, muitas vezes chega na nossa vida, não é para nos destruir, não é para nos dar oportunidade para que mundos novos sejam criados em nós. A perda de emprego, muitas vezes chega como oportunidade de um novo de Deus, sabia disso? O caos, às vezes, traz consigo um novo de Deus para a nossa vida. Grandes empresários só se tornaram grandes empresários porque ficaram desempregados. Porque enquanto eles estavam empregados, eles nunca tiveram uma ideia. Foi o aperto, foi a dor que deu a luz ao novo. Deu a luz ao novo. Aconteceu isso comigo. Quando nós casamos, eu e a Dani, a gente trabalhava numa empresa, trabalhava como gerente de uma empresa e também trabalhava como chefe de departamento pessoal, de recursos humanos. E aí teve um problema na empresa e eu fiquei desempregado. Eu fiquei desempregado por volta de 6 meses, né? Procurando emprego de um lado para o outro, procurando emprego de um lado para o outro. E eu queria conseguir um novo emprego, uma carteira assinada, essa coisa toda e tal. E como as portas estavam fechadas, eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? Bom, eu sei fazer o que eu sei fazer. Então, se não tem emprego, eu vou fazer por mim mesmo. E aí comecei eu mesmo a fazer. Eu falei, vou procurar alguma empresa que precise do meu trabalho, sem precisar me contratar. E aí comecei lá no nosso quarto. O quarto era bem pequeno na época. Eu tinha uma escrivaninha. Aí comecei com um computador emprestado ao meu cunhado. Eu falei, você pode emprestar um computador? Posso, depois eu te dou de volta. Então eu compro outro. Aí ele me emprestou um computador, tinha um computador, uma impressora, no meu quarto, uma escrivania. Foi assim que eu comecei a minha vida profissional, como profissional liberal. Com uma escrivania, com um computador 5-star, lento pra caramba, era 486 na época, 286. E uma impressora matricial, que demorava pra caramba para imprimir. Foi assim que eu comecei, sabe por quê? O caos
despertou em mim um espírito empreendedor. Sabe o que eu percebi quando o caos chegou, o caos do desemprego? Eu percebi que eu sempre tive vocação para ter meu negócio próprio, para me tornar um profissional liberal. E já se vão aí, meus irmãos, quase 20 anos que eu trabalho como profissional liberal, e de lá fui crescendo, fui trabalhando, e até que o Senhor tem sido generoso comigo. Sabe por quê? Porque o caos criou um novo mundo para mim. O caos do desemprego abriu os meus olhos para uma nova coisa que eu não estava enxergando. Então o caos chegou sobre a sua vida. A graça de Deus pode criar novos mundos para você, novas possibilidades, novos caminhos para você. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que faz nova todas as coisas. A Bíblia começa no Gênesis dizendo que Deus criou tudo novo. Aí a Bíblia chega aqui em Isaías, praticamente na metade da Bíblia, diz que Deus cria nova todas as coisas, cria novo céu e nova terra. Aí a Bíblia encerra no livro do Apocalipse. Então a Bíblia começo, meio e fim, mostrando para nós um Deus que é um Deus de coisas novas, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que tem poder de pegar a nossa vida do caos e dar forma para a nossa vida, um Deus que tem poder de pegar a nossa vida que está sem forma e vazia, sem esperança, sem expectativa, sem projetos, sem sonhos, e criar um mundo novo para nós, e criar uma nova possibilidade para nós. Aí a Bíblia encerra no livro do Gênesis, no capítulo 21, no versículo 5, dizendo: eis que faço nova todas as coisas, dizendo para nós que do início ao fim, Deus é o Deus de coisas novas. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus é o Deus de coisas novas. Deus é o Deus que nos surpreende. Quando a gente acha que não há mais jeito, quando a gente acha que a gente já viveu tudo que tinha para viver, quando a gente acha que não há mais nada novo para viver, quando a gente acha que não há mais nada de Deus para a gente viver, eis que Deus chega e diz: eis que eu te crio nova todas as coisas. Abraão estava com 100 anos, eu não esperava mais nada novo de Deus. Já achou que tinha vivido tudo na vida, talvez já estava se preparando para começar a preparar, arrumar já os preparativos da sua partida, da sua ida. De repente o novo de Deus chega para Abraão. E a promessa se cumpre. Isaac chega para a vida de Abraão. Com 100 anos de idade, o novo de Deus chegou para Abraão. Moisés estava com seus 80 anos, lá, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, lá nas bandas de Midian. Estava lá, já não carregava mais expectativa nenhuma, já não esperava mais nada de novo, estava vivendo a vida, um dia após o outro, aquela mesmice, aquela rotina, aquela coisa, e de repente, eis que o Senhor se apresenta a ele numa sarça ardente. E o novo de Deus chega para Moisés: Moisés, olha, tem tanta coisa para você fazer ainda. Tu vai libertar o meu povo, tu vai fazer milagre através de mim, tu vai passar com o povo no meio do mar vermelho, o povo vai ver o meu poder através da tua vida, o povo vai ver a minha glória através da tua vida. Ah, Moisés, tem tanta coisa que tu ainda não viu, que tu vai ver. O novo de Deus chegou para ele. Josué já tinha conquistado várias terras, depois que introduziu o povo na terra prometida, já havia estendido as suas possessões por quase toda a terra de Canaã. E quando ele já estava bem cansado, achando que já tinha feito tudo que tinha feito, eis que a palavra do Senhor chega para Josué e diz: Josué, há muita terra ainda a ser conquistada, Josué, tem muita coisa para fazer ainda. É o novo de Deus chegando e nos surpreendendo e trazendo nova vida para nós, trazendo vitalidade, trazendo renovação, fazendo com que o velho sinta-se um jovem, fazendo com que o jovem sinta-se jovem mais ainda, porque o novo de Deus traz essa vida para nós, irmãos. O novo de Deus traz a vida de Deus para nós. Eis que te faço nova todas as coisas. Vamos ficar em pé. Vamos lá.